Olá pessoal, aqui é Gabriel Almeida Assunção e estamos de volta com Schelling Tube, uma série de vídeos sobre a filosofia da natureza e a filosofia da arte de Schelling. No momento trabalhamos com um curioso texto de Schelling chamado Sobre a Alma do Mundo, von der Weltseele. O nome completo dessa obra é Sobre a Alma do Mundo, uma hipótese da física superior para a explicação do organismo universal. É um trabalho de 1798 que corresponde ao volume 6 da série 1 da edição histórico-crítica de Friedrich Schelling. No vídeo anterior nós observamos uma questão interessante que é como Schelling está buscando uma concepção de natureza inspirada nos antigos. Não é à toa que adota esse nome, Alma do Mundo, termo que aparece no Filebo e no Timeu, de Platão, e também aparece muito em filósofos neoplatônicos e também renascentistas, que não deixa de ser uma forma de neoplatonismo, por assim dizer. Nós estamos trabalhando aqui com uma questão interessante, então, para se pensar um dinamismo da natureza, e Schelling é um ótimo filósofo nesse sentido. Trabalhamos o prefácio na semana anterior, e antes das duas partes do livro, é curioso que há duas epígrafes. A primeira parte tem uma epígrafe de Sêneca, sobre a possibilidade futura de explicar os astros, e a epígrafe da parte 2 é de Virgílio. É bem curioso que se trata de dois pensadores latinos e não gregos. É uma curiosidade. A primeira metade do livro se chama Sobre a Primeira Força da Natureza, Über die erste Kraft der Natur. Schelling tem uma ideia muito curiosa aqui, que o que se põe em movimento de retorno a si, pressupõe uma força positiva que inicia o movimento e uma força negativa que proporciona o retorno do movimento a algo, ou impede que algo siga sempre em linha reta. Então vocês podem imaginar uma linha reta com uma força positiva e uma força negativa que faz com que essa linha se curve, voltando para o ponto inicial. Essa linha pode ser pensada talvez como um círculo, de certa forma, não sei. Ou melhor, como algo que se torna, né, que faz um movimento circular. Na natureza, Schelling diz que tudo se esforça continuamente em um progresso. E isso se deve a um princípio, um ponto de partida aqui da investigação da natureza de Schelling. A natureza tem um princípio inesgotável de força e de auto-renovação. Esse princípio positivo é a primeira força da natureza. É o que Schelling vai chamar, a partir de 1799, a produtividade da natureza. Essa produtividade da natureza, no entanto, ela, mesmo sendo ilimitada, ela se restringe. Existe uma espécie de violência invisível que Schelling usa, que conduz todos os fenômenos do mundo de volta, tratando-se de uma força negativa que como que cristaliza momentaneamente essa produtividade da natureza. E nesse ato de paralisar, de cristalizar a natureza, nós temos a produção, os produtos naturais, seja mamíferos, seja peixes, vegetais, gases, minerais, plantas, insetos, etc. E essa força negativa conduz o movimento universal da natureza de volta a si mesmo. Então haverá essa tensão entre positivo e negativo. O princípio negativo é chamado por Schelling segunda força da natureza, que vai passar a ser chamada de Hemmung, algo como um freio, uma desaceleração, uma inibição. Eu gosto muito de desaceleração, porque dá essa ideia mesmo que a natureza ela é um fluxo que se desacelera mediante sua própria autodeterminação. Daí Schelling dizer que isso é consistente com o que os antigos chamavam a alma do mundo, essa força positiva, essa força de um princípio organizante. Melhor dizendo, desculpem, a força positiva e a força negativa são organizadas por uma espécie de princípio primeiro, chamado a alma do mundo. Se a força originariamente positiva fosse infinita, estaria além de todos os limites da percepção sensível. Nunca poderíamos captar a produtividade da natureza. E a força negativa permite que a força positiva se torne uma força finita, uma grandeza finita e perceptível. A natureza pode se revelar nos fenômenos, pode se desvelar nos fenômenos. É uma passagem muito interessante, muito curiosa de Schelling. E o que mais posso dizer aqui? Isso, curiosamente, é muito consistente com a visão do Schelling de matéria. Para Schelling, a matéria ela é produto de forças opostas, também de uma força negativa e uma força positiva. A força positiva é uma força de expansão, e a força negativa é uma força de atração ou repulsão. Então as forças de expansão
e de repulsão vão formando o que nós concebemos como um mundo material. E isso Schelling é inspirado em Kant, em seus princípios metafísicos da ciência natural, de 1786, mas Schelling está revendo isso no quadro de uma filosofia que a gente pode chamar de pós-crítica, ou de uma filosofia idealista. Então Schelling pensa que esse jogo de forças, ele por si só não explica como se faz a matéria. Então ele vai introduzir outros elementos, a gravidade, a luz, como fenômenos físico-químicos, tudo isso para buscar uma construção da matéria, que ele efetua no texto no Sistema do Idealismo Transcendental, de 1800, e na Dedução Geral do Processo Dinâmico, de 1800/1801. Então, isso já aparece em outros textos dele, na própria Filosofia da Arte. E é muito curioso que Schelling está trabalhando aqui basicamente com uma lógica do limite e do ilimitado. Uma questão platônica que é forte, por exemplo, no Diálogo Filebo, que Schelling estudou em 1794, pelo menos, talvez até antes ele já tenha estudado, mas o documentado que nós temos, um documentado bem forte assim, é o 1794, seu estudo sobre Timeu, material póstumo. E também, uma dica que Vittorio Vesla me deu é que proposição 159 dos elementos de teologia de Próclo, Stoicheiosis Theologicae, estão relacionadas, podem ter influenciado o pensamento de Schelling, que nós sabemos também ser um leitor de Próclo. A ideia de polaridade de dois princípios que interagem entre si, e de sua interação surgem outros fenômenos. É um tema muito rico, eu gosto muito, sabe? E eu acho que merece ser muito estudado a fundo a relação de Schelling com os antigos, a relação de Schelling com a concepção kantiana de matéria, tudo isso é fascinante. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Um abraço.